Então, gente, olha aí, segundo vídeo, narcisista. Quem é o narcisista ou o que é o narcisista? Então, eu estava dizendo ali que o narcisista, ele rouba o dinheirinho dentro de casa, ainda quando criança, para levar o dinheirinho para a escola, para comprar merenda para os coleguinhas, para ele ter validação na escola. E aí, se ele for menino, ele vai começar a comprar uns presentinhos para uma menininha, né? Ele vai agradar mais uma das meninas e ele vai começar a manipular essa menina com os presentinhos que ele está dando. Então aí está nascendo já um projeto de narcisista, de mente narcisista, que entende que mentindo, enganando e roubando de algum lugar para levar para outro lugar, para conquistar a validação dos coleguinhas ou dos amiguinhos da escola, ele acaba sendo o bambambam da escola, né? Todo mundo gosta e todo mundo acha legal o riquinho, né? E para todos os coleguinhas da escola, para todos os amigos da escola, não importa quanto que a família dele é pobre, quebrada, se tem condições ou não tem, ele vai bancar de riquinho. Quando as condições de roubar dentro de casa não tiver mais como fazer isso, ele vai começar a roubar os lanchinhos no mercado, na mercearia mais próxima, né? E vai se especializar nesses pequenos furtos que às vezes o dono do mercado nem presta muita atenção, que é um pacotinho de bolacha ali, né? E ele vai embaixo da bolsa ali, embaixo da blusa escondido, mas na hora do recreio ele vai dar uma bolachinha para os coleguinhas, né? Mesmo que não seja para matar a fome, mas ele comprou os coleguinhas com aquela bolachinha. E assim ele vai aprendendo que mentindo, roubando e dando para os coleguinhas uma recompensa, ele acaba tendo validação que ele é o guri legal, a menina legal da escola. Aí ele vai crescendo e ele vai pegando aí seus 15 anos para frente, e ele entende que até mesmo para ter uma namoradinha, ele precisa dar presente, ele precisa da validação dessa namoradinha. Então ele precisa começar a conquistar essa namoradinha da mesma forma que ele conquistou os coleguinhas na escola. Então ele vai levar para essa namoradinha presentes, ele vai levar para essa namoradinha, né, uns lanchinhos, vai levar as coisas que ela gosta, uma pulseirinha, nem que ele tenha que roubar uma pulseira joia de ouro mesmo da mãe dele, ele vai dar, porque ele não está nem aí pro valor das coisas, né? Ele quer só conseguir manipular aquela pessoa e vai continuar essa manipulação com aquelas crianças que estão em volta. E toda vez que alguém quiser acusar ele de roubar, de fazer alguma coisa, a psique vem e diz: não, nós não vamos ser humilhados, nós não vamos passar vergonha de novo. Então, diante disso, de não passar vergonha de novo, vai mentir. E cada vez as mentiras serão maiores, e cada vez as mentiras serão mais fortes, e cada vez ele vai fazer coisas mais escondidas, né? Então ele vai começar, às vezes, manipular uma menina, ele vai encontrar uma menina na escola que realmente é riquinha, né? E quando ela vê no começo ali do Love Bomb da escola, ela ganhou todos os presentinhos, só que depois ele começou a fazer ela dar os presentinhos de volta, né? E aí ele pega os presentinhos dela e divide com os coleguinhas, para ele ter validação, para ele ser o garoto legal, o adolescente legal da escola, que todo mundo curte, que todo mundo gosta, né? Ele é o popular da escola, tá? Depois disso, quando ele começa aí nos seus 18, 20 anos de idade, ele já começa a entender que a vida é diferente. Por quê? Porque durante a escola ele se preocupou tanto em comprar os coleguinhas com biscoito e com presentinhos e merendas e conquistar a menininha mais riquinha da sala e pagar de playboy, né? Para todo mundo ele era o riquinho da sala, né? Aquela pessoa que era rica, que o meu pai tem mansão, porque o meu pai tem avião, porque o meu pai tem carro, porque o meu pai tem empresa, mas na verdade mora num barraco ali ou numa casa simples, comum, em algum canto qualquer, né? Só que, tipo, não é nada do que ele falou que ele é. Então, às vezes pode até ser um rapaz de uma vida até, de uma família até um pouquinho melhor financeiramente, mas como a família não dá para ele as coisas que ele quer, ele rouba e ele mente que ele tem muito mais do que aquilo do que a família supostamente tem. Muito bem. Então, agora ele vai começar a se relacionar, né? E como ele ostenta uma vida de playboy, né?
ele dá um jeito sempre de ter roupas de marca, ele dá um jeito sempre de ter as coisas, nem que ele tenha que fazer em casa uma briga, virar a casa de perna para cima, é sempre uma discussão com pai e mãe, é uma manipulação com pai e mãe para comprar roupa de marca, ele nunca estudou na escola porque ele só se preocupou em conquistar os coleguinhas, então ele não é um bom estudante, ele não é uma pessoa bem-sucedida na escola, ele não é uma pessoa bem-sucedida na vida, ele não é uma pessoa que tem uma condições financeiras legal. Então ele começa a fazer o quê? Encontrar pessoas que possam sustentar essa mentira que ele vive, essa fantasia, porque ele não vive no mundo real e ele não cresceu. Lá, quando houve esses traumas, quando houve essas condições da vergonha extrema, né, e do abandono, que ele sentiu-se abandonado extremamente, ele parou de crescer, ele parou de evoluir como ser humano, de ter a fase criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem e adulto. Ele não tem essas fases, por quê? Porque ele não tem responsabilidade nunca, tá? O narcisista vai ter 80 anos de idade e ele não vai ter responsabilidade sobre nada. Veja, o que eu estou falando aqui é para a maioria dos narcisistas, tá? Então, existem os casos esporádicos fora dessa maioria que eu estou colocando, né? Aí alguém vai dizer assim, mas o meu é bem sucedido, mas o meu não sei o quê. Calma. Eu estou falando aqui da maioria, não estou falando que é todos, que é 100%, é maioria. Então, nessa maioria, o narcisista, ele não evoluiu na sua mente, ele continua sendo uma criança e que ele fantasiou uma vida externa da vida dele, né, fora da vida que ele conhece, que ele vive, aonde ele é a pessoa mais importante, ele é a pessoa bem-sucedida, ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa que anda com roupa de marca, ele é uma pessoa que ele tem carro, que ele tem uma casa legal, ele é uma pessoa que tem bom emprego, ele não tem nada disso. Mas para o círculo de amizade dele, para as pessoas que convivem com o narcisista, é o que ele vai falar. Ele vai falar que ele tem tudo isso, mas para ele ter tudo isso, ele precisa tirar de alguém. Tirar de casa não dá, porque em casa já conhecem ele, então já tem as suas defesas estratégicas ali montadas, que é por isso que dá as grandes brigas em casa e tudo mais. Então o que ele vai fazer? Ele já vai identificar uma vítima que possa dar a ele essa validação, essa sustentação. Então ele vai identificar uma vítima que tenha já um emprego, que já more sozinha e que já tenha um carro, ou uma moto, ou que tenha condições de comprar um carro e uma moto, e ele vai fazer o love bomber, né, com essa vítima, nem que ele tenha que roubar em casa dinheiro para fazer esse love bomber, para ele mandar flores, para ele mandar presente, para ele mandar chocolate, para ele mandar, objetos, né? Anéis, pulseiras em datas, né? Sem datas, ele manda qualquer hora, qualquer dia, durante a semana ele é capaz de mandar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. É um ataque de amor. Então, fazendo isso, ele vai identificar uma vítima, normalmente sempre mais velhas do que ele, né? Porque o narcisista, quando ele está com 18, 19 anos de idade, como ele não estudou, como ele não se dedicou aos estudos, tá? Ou ele vai estar tentando uma faculdade, ou ele vai estar fazendo um trabalho dentro da capacidade que ele tem da preparação dele. Então, como ele não concluiu 100% ali dos seus estudos do ensino médio, ele vai conseguir um emprego em algum lugar, ou ele é office boy, ou ele é boy de entrega de aplicativo com moto, isso se a família tiver condições de comprar uma moto para ele, tá? E ele vai ter sempre aqueles empregos de salário mínimo, aqueles empregos base, tá? Segue aí para o terceiro vídeo, gente, o assunto é comprido. Vamos para o próximo vídeo, tá bom? Não deixa de ver aí, vai ser uns 3 ou 4 vídeos, tá?